Fala pessoal, aqui é o Davi. Aqui é o Felipe e a gente vai começar agora mais um vídeo do Saber Teológico. Bom, Davi, qual que é o tema de hoje? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre gula. Um assunto que, na maioria das vezes, ele é deixado de lado e pouco falado dentro da igreja. Então a gente achou de suma importância falar um pouco sobre isso hoje. Bom, e por que tá eu e o Davi falando sobre isso? Não sei se vocês repararam, mas eu tenho um problema sério com gula. E o Davi é um dos agentes que fazem isso acontecer porque ele é um profissional da gastronomia. A gente tá bem capacitado dentro dessa parte para poder falar sobre o assunto. Nós temos experiência. Nós temos experiência. Você é um homem, eu sou capeta. Tá, Felipe, mas muito se fala sobre gula, né? A gente ouve falar demais que é só sobre comer muito e tal, mas o que na verdade é gula? Bom, a gula é um pecado do descontrole. Está dentro dos 7 pecados capitais que a Igreja Católica ao longo dos séculos incluiu como uns pecados que levam à ruína do homem, um dos pecados, dos principais. E a gula está dentro desse rol como um pecado da carne, não de comer aquela picanha maravilhosa, mas sim um pecado do nosso corpo que nos leva à separação de Deus. A gula é um excesso, né, Davi? É um descontrole total. Não, igual você falou, não é só de comida necessariamente. É quando você vai fazer qualquer coisa que está relacionada ao seu corpo e você entra no descontrole. Seja bebedice, seja... Até dentro da Bíblia a gente consegue enquadrar até orgias sexuais, pecados de lascívia, de fornicação. Todas essas coisas entram dentro do pecado da gula. Então é algo que é muito mais sério do que a gente imagina. E a gente acaba falando muito da gula em relação à comida porque é o que está muitas vezes mais acessível pra gente pelo alimento ser uma necessidade básica do indivíduo. O que não é necessidade básica é o excesso, é o comer quando tá além da fome. Quais são os nossos textos base de hoje? Gálatas 5, do versículo 19 a 21 e Provérbios 23, versículos 20 e 21. Mas a gente então sabe que a gula é um descontrole. Davi, fala pra gente um pouco mais sobre descontrole. Felipe, o descontrole, na verdade, é quando a gente passa do limite do que é básico e entra no campo do que é supérfluo, daquilo que é somente por prazer. Porque o descontrole, na verdade, ele não passa disso. Quando você já está satisfeito de algo, de comida, de bebida, que seja, de uma diversão, e você entra naquilo que está te levando somente ao prazer, não para suprir uma necessidade do seu corpo. Isso é em todas as áreas, sabe? Na diversão, às vezes você viu um filme, já tá bom, já chegou, teve uma diversão legal, mas você quer ver mais outro filme, virar madrugada vendo série. Então eu acho que o descontrole é nesse ponto, quando você está querendo atender uma necessidade carnal pelo prazer. E a palavra de Deus fala muito sobre isso ao longo dela inteira, né? Cristo fala de nem só de pão viverá o homem, mas a gente insiste em pensar em comer demais, em comer para o próprio prazer. Come porque é bom e come muito, justificando pelo fato de ser bom. E por que a gente não deve viver na gula? A gula leva a uma série de problemas físicos, estéticos, de saúde, e a palavra de Deus vai nos mostrando isso. Então, já que a gente sabe o que é gula, o que é o descontrole, né? Acho bom a gente falar um pouco por que a gente chega a esse ponto do descontrole, né? Um dos motivos que levam à gula é a ansiedade. A gente não consegue raciocinar o nosso próprio tempo, as coisas, os problemas, e com isso entramos numa rota exatamente de descontrole, onde vamos consumindo o que está na frente, seja a unha, seja o alimento, seja uma série, seja talvez a pornografia ou então qualquer outra coisa que tente satisfazer o prazer humano no lugar de Deus. E daí o que torna a gula um pecado, porque nos afasta do Senhor, aquele que tem o poder de nos dar prazer, de ser o nosso prazer, o nosso sustento. Com certeza, porque para mim a ansiedade ela é uma afronta à fé, ela é uma agressão à fé, porque você quer consumir tudo na hora ali, você perde a sua noção do amanhã, da confiança em Deus e quer consumir, quer se encher de prazer na hora, tudo que você pode, não enxergando o amanhã, não enxergando que amanhã você vai ter a sua porção. Como a oração diz, né, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Não me dá o maná todo de uma vez para eu comer tudo de uma vez, não. São porções diárias, então eu acho que a ansiedade
ela é um pecado muito grande porque ela tá gritando que é uma desconfiança. A ansiedade a gente pode dividir ela em dois polos. A gente pega a ansiedade, que é um transtorno psíquico, pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, têm ataques, crises de ansiedade causada por uma série de coisas, mas tem também a ansiedade que é aquele que é o puro pecado, que é aquela confissão nossa carnal de que a gente não confia em Deus. Sim. Porque a ansiedade é isso, você comete a gula por causa da ansiedade, porque você quer comer tudo de uma vez, porque você não acredita que você vai ter amanhã. Então você já quer estar suprido, você quer se encher, satisfazer o prazer da carne, sendo que a gente tem um Deus soberano, Sim. que a gente precisa confiar que no amanhã Ele vai nos suprir. E a ansiedade é isso, é uma afronta à soberania de Deus. Você está falando que você não confia que amanhã Deus vai poder te dar a sua porção de alimento. A palavra de Deus, desde o Antigo ao Novo Testamento, mostra como a gula é prejudicial. Em Números 11, o povo hebreu estava clamando, pedindo a Deus a comida dos egípcios, deixando de lado a soberania exatamente de Deus, como você falou da ansiedade, o maná. E esse desejo da gula, esse desejo pela comida dos egípcios levou eles à morte, e o lugar passou a ser chamado de Kibrot Haatavá, onde eles foram ali sepultados. Meu Felipe, isso é tão sério que se a gente for pegar num contexto histórico-cultural, os romanos tinham nas casas deles, a maioria deles, né, não todos, os que tinham condição financeira, os que davam banquetes longos, né, que na Roma era comum dar banquetes de 3 dias, 4 dias, direto, sem parar, onde eram festas de prostituição, glutonaria mesmo, muita bebedice. E tinham cômodos que eram os vomitórios, que os convidados eles iam lá de horas em horas para vomitar, para continuar comendo. Então é um absurdo, é algo que você está ofendendo não somente a Deus, mas você está realmente destruindo seu corpo. Porque a gente sabe que ficar induzindo vômito gera uma série de problemas de saúde. Só a gula de doenças, assim, gera pressão alta, gera diabetes, gera problema no estomacal, gera problema intestinal, gera problema no corpo todo. Exatamente. Gera o quê? Solteirice. Gera solteirice. Aqui, ó, cadê? Opa! E aí, Davi, a gula traz uma série de problemas de saúde que só para listar, assim, de cabeça, a gente tem problemas do coração, como a pressão alta, problemas pancreáticos, como a diabetes, problemas estomacais, problemas intestinais, problemas psicológicos, como transtornos alimentares. É uma série de outros problemas estéticos e físicos, tudo causado por essa atitude, esse pecado, esse distanciamento de Deus. Com certeza. Como a gente disse lá do Provérbios, é algo que, querendo ou não, vai minando o seu dinheiro. Porque hoje em dia, um casal não senta no restaurante e deixa menos de R$100 para comer qualquer besteirinha. Então, se você entra nesse descontrole, você vai passando cartão de crédito ali, vai passando. Quando chega no final do mês, a pessoa está pagando fatura só de alimentação de R$1.000 no cartão de crédito. É um absurdo. Então, é algo que a gente tem que começar a avaliar de uma forma mais séria e perceber que isso gera um descontrole. Isso está causando efeitos negativos na nossa vida, né? Além disso, a gula é exatamente um problema de confiança, tanto em si mesmo quanto em Deus, como a gente já falou, o que torna a gula um pecado. Então a gente tem, além da atitude de falta de confiança em Deus, falta de confiança na soberania de Deus, a gula também é uma falta do domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito. Ou seja, um glutão, um guloso, se torna alguém mais distante de Deus, e isso ninguém quer. Então, como que a gente pode se livrar da gula? Existem várias coisas que a gente pode fazer, né? Eu acho que o principal, o começo de tudo, é a oração, sabe? É estar mais perto de Deus, como a gente falou no outro vídeo, né? A oração é um momento da gente se conhecer em Deus, conhecer em Deus. Então, através da oração, a gente pode descobrir cada vez mais a soberania dele, através da leitura da palavra, porque a própria Bíblia, ela nos fala muito sobre esse tema e nos fala para evitar. E uma das coisas foi o que você disse, é o fruto do Espírito. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós somos guiados por ele. Então ele é capaz de nos ajudar nessa tarefa, de nos frear, de nos dizer que nós estamos cometendo excessos, né? E além disso, a gula pode ser tratada de uma forma psicológica. Existem os profissionais capacitados para nos orientar no próprio conhecimento dentro das coisas humanas mesmo. Claro, a ajuda de Deus é a mais importante, tá aí a oração para isso, como o Davi falou. Mas eu acho que não impede de buscarmos alguma ajuda quando o problema está totalmente
descontrolado em níveis ainda mais altos. E é um problema meu que eu compartilho com vocês, que talvez seja o problema de muitos, e peço a oração de todos e estaremos orando também por todos vocês para que Deus possa orientar o coração. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo do Saber Teológico. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo aqui embaixo, curta as nossas redes sociais. Em breve ainda mais novidades. Que Deus os abençoe. E para de comer. Até mais.